De tempos em tempos, eu olhava para ver se ainda estava lá, mas essa tal sombra ficava parada da mesma maneira, de modo que em um momento, eu até cheguei à conclusão de que era uma pareidolia. Porém, depois desse momento, da próxima vez que eu me virei, ela não estava mais lá. Era um sábado à noite. Meu primo tinha me chamado para ir em uma festa de um conhecido nosso. Nessa época, eu já não tinha mais tanta vontade de ir para festas, mas por algum milagre, dessa vez eu fui. A casa não era muito convidativa. Desde a hora que eu cheguei, me senti meio mal. Em vários momentos durante a tal festa, houveram brigas e discussões bestas, completamente desproporcionais ao motivo, e na grande maioria das vezes, eu senti alguma presença ruim por perto. Todos ali estavam bebendo muito, até mesmo meu primo, mas eu já não via mais graça nisso, então acho que era a única pessoa sóbria no lugar. Já tinha avisado em casa que eu só voltaria no dia seguinte, e fui de carro com o meu primo. Então, por mais que eu quisesse voltar para casa, não dava, não havia levado dinheiro para pegar um ônibus e não sabia dirigir ainda. Achei melhor me afastar um pouco de todo mundo. Passei boa parte da noite sozinho em uma varanda da casa, e só saí de lá quando todos estavam indo embora. Foram algumas horas me perguntando o que eu estava fazendo ali. Isso demorou um pouco para acontecer, mesmo tendo começado cedo, foi até bem tarde, mas não chegou a virar a noite, para o meu alívio. Acho que por volta de 2 ou 3 horas da manhã, as últimas pessoas já estavam saindo. Voltando a falar do momento em que eu estava na varanda, foi o único lugar em que eu consegui ficar isolado. Porém, tenho certeza que ao contrário do que parecia, eu não estava tão sozinho assim. Essa varanda ficava no quarto onde eu iria dormir, e em vários momentos, percebi uma presença ao lado da porta, parecia que estava só me vigiando. O que eu sei, é que a todo momento, eu estava com uma sensação realmente ruim. O fato do dono da casa falar com todas as letras que tinha um quarto que ninguém podia entrar, não ajudava muito, e era justamente o quarto que ficava ao lado do meu. Agora, finalmente a festa acabou, ficaram apenas algumas pessoas, incluindo meu primo e eu, que dormiríamos lá. O dono do lugar tinha guardado alguns colchões de acampamento, e foi o que usamos para deitar. No quarto onde eu fiquei, além de mim, dormiram mais 3 pessoas, e como eles beberam muito, dormiram direto. Já eu, fiquei um bom tempo acordado, e comecei a ver vultos passando em toda a parte do quarto, o tempo inteiro. O clima estava assustador, para onde quer que eu olhava, parecia que tinha alguém olhando de volta. Na frente de uma janela grande, havia uma cortina branca quase transparente, e atrás dela, tinha uma sombra enorme. De tempos em tempos, eu olhava para ver se ainda estava lá, mas essa tal sombra ficava parada da mesma maneira, de modo que em um momento, eu até cheguei à conclusão de que era uma pareidolia. Porém, depois desse momento, da próxima vez que eu me virei, ela não estava mais lá. Agora eu já tinha entrado em desespero, não sei para onde foi aquilo. Com certeza, o sono já tinha ido embora, só conseguia pensar que a qualquer momento, essa sombra poderia me pegar, estava me sentindo vulnerável. Para piorar, no quarto onde ninguém podia entrar, começou a fazer alguns barulhos estranhos, além das sempre presentes batidas, tinham sons de murmúrios, e o principal, começou a vir um grito masculino lá de dentro. Parecia um grito de dor, não sei como era possível mais ninguém ter ouvido. O resto da minha noite foi assim, o medo da tal sombra aparecer, aqueles gritos terríveis, e arrepios constantes. Assim que acordei, fiquei esperando na sala para ir embora, não queria ficar mais tempo lá, meu primo só precisava acordar. O dono da casa estava fazendo café, e notou que eu cheguei na sala. Ele me perguntou se dormi bem, e eu contei as coisas que aconteceram. Para minha surpresa, ele não pareceu se surpreender com nada do que eu falei, disse que ninguém entrava naquele quarto, a porta sempre ficava fechada. Ele deu um sorriso, e mudou de assunto. Me pergunto o que tinha lá dentro. Fiquei aguardando mais algum tempo meu primo acordar, e depois que ele tomou o café, fomos embora.